Bom dia! Hoje são 17 de novembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a FGV São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. Veja a questão aí. Temos assim: observe nos seguintes períodos as orações que contêm verbo no gerúndio. E aí as orações: estando as meninas em Araxá, foi Ronaldo ter com elas. A segunda oração: sendo o aluno um jovem estudioso, deverá facilmente obter aprovação. E a terceira oração: sendo o brasileiro o advogado, poderei atendê-lo. Caso contrário, não. E aí continua a questão. Essas orações são subordinadas adverbiais. Assinale a alternativa que indique, respectivamente, a circunstância de cada uma. E aí continua a questão. Leve em conta que a oração pode indicar mais de uma circunstância. Então temos aí as opções A, B, C, D, E. Veja bem, o que essa questão quer? Ela traz aí 3 orações subordinadas adverbiais reduzidas. O que é isso, hein? Oração subordinada adverbial reduzida. É o seguinte, é porque a gente aprende que as orações subordinadas adverbiais, regra geral, elas começam por conjunções subordinativas, não é isso? Por exemplo, você tem para as orações subordinadas adverbiais causais, que trazem causa e efeito, nós temos aí, as conjunções porque, não é isso? Não fui à festa porque estava doente. Esse porque aí, conjunção subordinativa. Ela é adverbial. Aí traz a causa, não é isso? Não fui à festa. Por quê? Porque estava doente. A doença impediu que eu fosse à festa. Doença é a causa. A não ida à festa é o efeito. Então você tem aí, nas orações subordinadas adverbiais, elas começam com conjunções subordinativas, não é isso? Porque, já que, visto que, não é isso? E quando eu digo assim, fui a Sobral quando estava chovendo. Fui a Sobral quando estava chovendo. Isso aí é uma oração subordinada adverbial temporal, significa tempo. Fui a Sobral quando estava chovendo, dá ideia de tempo. Então veja aí, é sempre assim, os conectivos subordinativos. As orações subordinadas adverbiais, regra geral, elas iniciam com conectivos. Porque, visto que, já que, se, caso, entendeu? Então sempre começa assim, com conjunções. Regra geral, as orações subordinadas adverbiais. E também as adjetivas e também as substantivas. Começam com conjunções. Só que eu posso usar orações subordinadas adverbiais, adjetivas e substantivas, eu posso fazer aqui uma construção sem começar com conjunções, entendeu? Eu posso fazer isso. E aí a oração, o nome dela será reduzida. Oração subordinada adverbial, por exemplo, oração subordinada adverbial causal, reduzida. Reduzida significa o quê, então? Reduzida significa quando a oração não começa por conectivo. Ela começa
pelos verbos nas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, entendeu? Então, quando uma oração começa não por conjunção, mas por um verbo em sua forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio, quando a oração começa com esses verbos, essa oração será chamada de reduzida, oração subordinada. Aí vem, se for o caso, oração subordinada substantiva reduzida, oração subordinada adjetiva reduzida, oração subordinada adverbial causal, por exemplo, reduzida, condicional reduzida, temporal reduzida, entendeu? Então, quando a oração subordinada começa com conjunções, temos a oração aí normal, oração subordinada, e aí vai. Agora, quando elas começam com um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, aí nós temos oração subordinada reduzida, porque começa com infinitivo, gerúndio ou particípio. Então é reduzida o nome. É por isso, entendeu? Muito bem. Nessas três orações aí, veja aí, ó. As três começam com gerúndio. Então são orações subordinadas adverbiais reduzidas, porque começam com gerúndio. Viu aí? Ó, a primeira, estando as meninas em Araxá, olha aí, estando, gerúndio. A segunda, sendo o aluno um jovem estudioso, olha aí, o sendo, gerúndio. A terceira, sendo o brasileiro o advogado, olha aí, sendo, gerúndio. Então essa oração aí é uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Reduzida porque começa com gerúndio. Viu aí? Aí você vai dizer qual é a oração aí. Se ela é causal, ela pode ser temporal, ela pode ser condicional, ela pode ser comparativa. As orações subordinadas adverbiais, entendeu? Então grave bem. Quando uma oração subordinada adverbial, ela se inicia por um conectivo, por uma conjunção, temos aí uma oração subordinada adverbial, que pode ser causal, comparativa, e aí vai. Agora, quando ela começa com um gerúndio, ou com um particípio, ou com um infinitivo, sem a conjunção, aí temos oração subordinada adverbial reduzida. No caso, pode ser reduzida de infinitivo, reduzida de particípio e reduzida de gerúndio. Entendeu? Então, muito bem. O que essa questão quer? Ela quer que você olhe as três orações acima, a primeira, a segunda e a terceira, na sequência. E ela quer que você encontre a única opção que traga aí a definição das orações correta. Melhor dizendo, as definições das orações corretas. As definições corretas. Por exemplo, na primeira oração acima, estando as meninas em Araxá, foi Ronaldo ter com elas. Então a oração subordinada é estando as meninas em Araxá. Ela é subordinada adverbial reduzida de gerúndio, porque começa com gerúndio, reduzida. Muito bem, então a questão quer que você encontre a única opção em que, por exemplo, a primeira oração aqui, estando as meninas em Araxá, que você dê a denominação dessa oração aqui. O que essa oração significa? Qual é o sentido dela? Se ela é causal, se ela é comparativa, conformativa, se ela é temporal, se ela é consecutiva. São as orações subordinadas adverbiais. Então você vai ler aqui a primeira, ó. Estando as meninas em Araxá. Aí você vai indicar aqui, pegar a opção que traga aí a definição dessa oração. Se ela indica causa, se ela indica tempo, se ela indica consequência, concessão,
se ela indica condição, etc. Então você vai ver aí a primeira oração. Depois a mesma coisa com a segunda oração. Sendo o aluno um jovem estudioso, oração subordinada aí, reduzida de infinitivo, sendo. Você vai aí então procurar qual é o sentido dessa oração aqui. Qual é se ela indica causa, consequência, tempo, finalidade, etc. E a terceira oração aí. Sendo o brasileiro o advogado, oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Aqui está o gerúndio começando. Então é isso aí. Sendo o brasileiro o advogado. Essa oração aqui, ela indica o quê? É tempo, causa, condição, consequência? É isso que a questão quer. Então você vai procurar a única opção que traga aí os conceitos corretos sobre as três orações acima. E aí está, em cada opção você tem, ó, causa, a primeira diz, a opção A, causa, causa e consequência. Veja se isso é correto. A opção B de bola, diz que a primeira oração acima indica tempo, a segunda indica causa e a terceira indica finalidade. Então você vai procurar aí a única opção correta. A única opção correta, certinho? Então vamos lá, depois eu volto. Muito bem, então vamos aí procurar a única opção que traga aí a definição das orações acima. Vamos lá, vejamos aí a primeira oração.
Estando as meninas em Araxá, foi Ronaldo ter com elas. Muito bem. A oração principal aí é: foi Ronaldo ter com elas. Ronaldo foi ter com elas. Oração principal. E a oração subordinada e adverbial? Estando as meninas em Araxá. Veja bem, estando as meninas em Araxá é oração subordinada adverbial. E indica o quê? É isso aí que a questão quer. Indica o quê essa oração aí? Estando as meninas em Araxá. Veja que essa oração ela é subordinada adverbial reduzida. De quê? Reduzida de gerúndio. Oração subordinada reduzida, quando você ouvir a palavra reduzida, significa que a oração começa não por conjunções, mas por verbo em uma de suas formas nominais. O verbo pode estar no infinitivo, gerúndio ou particípio. Quando a oração começa com o verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, você tem uma oração reduzida. Viu aí a diferença para as orações comuns? Então vamos lá. Estando aí, gerúndio. Então é uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Mas significa o quê? Vamos lá. Estando as meninas em Araxá, foi Ronaldo ter com elas. Veja, estando as meninas em Araxá, foi Ronaldo ter com elas. Entenda bem o sentido aqui dessa oração. Ela traz aqui o quê? Traz uma noção de tempo. Veja que ela traz uma noção de tempo. Estando as meninas em Araxá, foi Ronaldo ter com elas. Então, se eu colocasse aqui no lugar do gerúndio, estando, colocasse um conectivo adverbial temporal, daria certo. Veja, eu diria assim: quando, olha aí, quando é uma conjunção subordinativa adverbial de tempo. Quando. Então eu digo assim: quando as meninas estavam em Araxá, foi Ronaldo ter com elas. Ou seja, Ronaldo foi ter com elas, com as meninas, quando elas estavam em Araxá. Então esse quando aí dá ideia de tempo. Entendeu? Dá ideia de tempo. Então como é que se chama essa oração aí completa? Oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de gerúndio. Pronto. Por que ela é reduzida? Porque surge aí o gerúndio. Poderia ser o infinitivo. Estar poderia ser o particípio, estado. Então, quando a oração começa com gerúndio, infinitivo ou particípio, você tem uma oração reduzida. Quando começa com conjunções, você não tem uma oração reduzida. Certinho, gente? Então aí, a primeira oração, essa oração aí, o que ela indica? Ela indica tempo. Grave bem, a primeira aí, tempo. Quando as meninas estavam em Araxá, foi Ronaldo ter com elas. Tempo, noção de tempo. Vejamos a segunda oração. Sendo o aluno um jovem estudioso, deverá facilmente obter aprovação. Oração principal aí. Deverá facilmente obter aprovação. Oração principal. E a outra oração aí? Oração subordinada, reduzida de gerúndio. Sendo o aluno um jovem estudioso, deverá facilmente obter aprovação. Então vamos aí. Oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, porque começa com o verbo aí no gerúndio, sendo, do verbo ser, sendo. Então veja, qual é o sentido aí dessa oração aí adverbial reduzida de gerúndio, hein? O que ela traz? Qual a ideia que ela traz aí?
Se é tempo, causa, finalidade, consequência, o que ela traz aí? Veja, sendo o aluno um jovem estudioso, deverá facilmente obter aprovação. Eu poderia trocar aí esse gerúndio com um conectivo causal, causa e efeito aí. Veja, eu poderia dizer assim, deverá facilmente obter aprovação. Veja aí, deverá facilmente obter aprovação porque é um aluno, um jovem estudioso. Viu aí? Eu digo assim, deverá facilmente, aquele aluno deverá facilmente obter aprovação. Por quê? Porque ele é um jovem estudioso. Então veja que essa segunda oração, subordinada aqui, reduzida de gerúndio, sendo o aluno jovem estudioso, ela é a causa do efeito aprovação. Ela é a causa do efeito aprovação. O efeito, aprovação. A causa, estuda muito. Estuda muito, logo será aprovado. Estuda muito. Por que ele será aprovado? Porque ele estuda muito. Entendeu? Alguém diz assim, aquele menino será aprovado. Aí alguém pergunta, por que você diz que ele será aprovado? A pessoa responde, porque ele estuda muito. Ou seja, a causa é o estudo demasiado, ele estuda muito. A causa é isso aí. E o efeito? A aprovação dele no concurso, porque ele estuda muito. Então você vê que essa expressão aí, essa oração, sendo o aluno um jovem estudioso, deverá facilmente obter aprovação. Você vê que ela é uma oração subordinada, adverbial, causal, indica causa. Causal reduzida de gerúndio. Viu aí? Oração subordinada adverbial causal, porque traz a ideia de causa. Causal reduzida de gerúndio. Então aí a segunda oração, ela traz aí a noção de causa. Aí é causa e efeito. Certinho? Até agora, tempo e causa na sequência. Vejamos aí a terceira oração. Sendo o brasileiro o advogado, poderei atendê-lo. Veja aí, sendo o brasileiro o advogado, poderei atendê-lo. Oração principal, poderei atendê-lo. Oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Sendo o brasileiro o advogado, olha aí, uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Mas que oração é essa? É causal, temporal, condicional, concessiva, final. Qual a ideia que ela traz aí? Sendo o brasileiro o advogado, poderei atendê-lo. Qual é a ideia aí, hein? É ideia de condição. É ideia de condição. É uma condição que posso usar como caso ou como se, entendeu? Isso aí dá a ideia de uma condição. Então veja, sendo o brasileiro o advogado, é uma oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de gerúndio. Viu aí o nome dessa oração completo? Oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de gerúndio. Por que condicional? Porque traz uma condição aqui. Se eu substituir essa oração subordinada adverbial condicional, reduzida de gerúndio, se eu substituir esse sendo aqui inicial por um conectivo, vai ser o conectivo se, conjunção subordinativa se, condicional, caso, condicional. Eu digo assim, ó, poderei atendê-lo se o advogado for brasileiro. Olha aí, sendo brasileiro o advogado, ou seja, se o advogado for brasileiro, poderei atendê-lo. Viu aí? Então, poderei atendê-lo, oração principal. Se o advogado for brasileiro, oração subordinada adverbial condicional. Sendo brasileiro o advogado, oração subordinada adverbial condicional,
reduzida de gerúndio. Entendeu? Não é simples? Sendo brasileiro o advogado, ou seja, caso o advogado seja brasileiro, poderei atendê-lo. Olha aí, traz uma condição, a noção de condição. Se isso acontecer, vai ocorrer isso. Se o advogado for brasileiro, eu atenderei você. Se ele não for, não atenderei. Viu aí? Então você vê que essa terceira oração aí, sendo brasileiro o advogado, ela traz a ideia de condição. Se o advogado for brasileiro, poderei atendê-lo. Olha aí, condição. Você vai fazer uma coisa condicionada a outra. Entendeu? Então, nessas três orações aí, subordinadas adverbiais reduzidas de gerúndio, a primeira traz a ideia de tempo, a segunda a ideia de causa, não é isso? E a terceira e a última, a ideia de condição, condicional. Então vamos procurar a única opção que traga isso aí, tempo, causa e condição. Então vamos ver aí. A opção A traz aí que a primeira oração traz a ideia de causa, a segunda de causa e a terceira de consequência. Nada. Nada. Só a segunda aí que está certa. A opção B de bola diz aí que as orações na sequência trazem a noção de tempo, causa e finalidade. Tempo e causa aí corretos. Finalidade não. A opção C de casa diz aí que as orações trazem as palavras aí a noção de consequência, concessão e finalidade. Não. A opção D de dado diz aí que as orações trazem ideia de, a primeira, de tempo, a segunda, de causa e a terceira, de condição. Correto. A opção D de dado é a correta. A opção E diz aí que as orações acima, na sequência, trazem a ideia, a noção de condição. Não. Finalidade não. Tempo não. Errada aí, a opção E. Resumindo, a única opção correta aí é a opção D de dado. Porque diz aí, a primeira oração traz a ideia de tempo, a segunda de causa e a terceira de condição. Mais um vídeo e muito obrigado.